amigo, minha amiga. Eu gostaria aqui de deixar uma mensagem importante até. Como restaurar a sua vida. Eu tenho certeza que essa passagem ela vai impactar o seu coração. E ela se encontra no livro de Ageu, capítulo 2, versículos 10 ao 23, onde ele vai falar de alguns itens sobre repreensão, vai te dar uma mensagem de ânimo, uma mensagem de esperança, para que você possa aprender o que e como podemos entender e praticar esta palavra. A maior parte dos profetas do Antigo Testamento, eles falavam antes do cativeiro. Ezequiel e Daniel, eles profetizaram durante o cativeiro. Ageu, o livro de Zacarias e Malaquias são os últimos profetas até entrar o Novo Testamento. Cada um deles pertence a um período de pós-exílio. Profetizaram os judeus depois que voltaram a Jerusalém. Nabucodonosor ele havia capturado Jerusalém e destruído totalmente o seu templo. Mas isso não levou os judeus a um arrependimento. Por esse livro, ficamos sabendo que quando Ciro, rei da Pérsia, expediu o decreto permitindo que todos os cativos retornassem a Jerusalém para construir o templo, apenas 50.000 regressaram. Eram na sua maioria sacerdotes e levitas, e os mais pobres dentre os povos. Embora os judeus crescessem em forma e número, nunca estabeleceram sua independência. A partir desta época, foram um povo sujeito a governadores gentios. Aproximadamente 16 anos antes, os judeus haviam retornado à sua própria terra sob o governo de Zorobabel e dado início à construção do templo, que está lá no livro de Neemias, capítulo 12. Mas o seu entusiasmo logo desvaneceu. Não foram além do lançamento dos alicerces. Os samaritanos e os inimigos vizinhos dos judeus estavam decididos a não deixar que Jerusalém fosse reconstruída. Com isso, a obra ela permaneceu inacabada por 15 anos. Nesse lapso de tempo, cada um se interessou apenas pela construção da sua própria casa. Foi então que Ageu se levantou e proclamou a sua mensagem. Encorajou o povo a edificar o templo de novo. E desta vez foi terminado em 4 anos. Parecia incrível que o povo de Deus tivesse esperado tantos anos para realizar aquilo que para muitos não ia acontecer. E para que ele tinha voltado. Pouco sabemos a respeito desse profeta Ageu, a não ser que colaborou com Zacarias durante os anos que seguiram ao exílio. Profetizou 2 meses antes de Zacarias, o qual profetizou durante 3 anos. Ageu profetizou por 4 meses. Ageu é a primeira voz a fazer-se ouvir após o exílio. O seu nome significa minha festa. Seu livro é uma coleção de 4 breves mensagens escritas, É um livro bem curto, entre os meses de agosto a dezembro, naquela época. Cada mensagem tem uma data específica. Essas datas, e não certos lugares e personagens, é que predominam. As mensagens foram transmitidas no 2º ano do rei Dário, em 520 a.C. Nessa ocasião, Confúcio, o filósofo chinês, estava no apogeu lá na China. O livro ele tem um propósito central,
Ageu está decidido a persuadir o povo a reconstruir o templo. Não é tarefa fácil fazer um povo desanimado erguer-se e construir um templo. Então muitas vezes você, meu amigo e minha amiga, precisa começar o alicerce novamente, precisa reconstruir a sua vida. Como o profeta Ageu fez. Ele trouxe uma mensagem de ânimo para que você pudesse reconstruir tudo aquilo que muitas vezes você achou que perdeu. Mas para isso acontecer, nós precisamos entender que a mensagem de repreensão, ela faz com que nós possamos ter ânimo no futuro, porque ela nos corrige, ela nos traz, naquele momento, uma insatisfação, achando que somos incapazes de algo. Então, naquele tempo, a mensagem de repreensão de Ageu, ele surtiu ali algo para o povo de Jerusalém, que procedia da Babilônia, onde viveram em cativeiro muito tempo, e tendo diante de si a enorme tarefa de reconstruir o templo e restaurar o culto ao Senhor. Os judeus cometiam os mesmos pecados antigos de idolatria, de casamento com vizinhos idólatras, com outros reinos. Eram poucos pobres, molestados por inimigos, e o pior de tudo, tinham perdido a força íntima que vem da alegria do Senhor. Por causa de tudo isso, a obra arrastou-se. O povo perdeu o ânimo e tornou-se egoísta, negligenciando a casa de Deus. Interessaram-se mais em edificar casas para si mesmos do que para o Senhor. Deus não permitiria que tal situação continuasse e por essa razão castigou-os. Colheitas escassas, secas e comércios fracos, a miséria se prolongou e a agitação se abateu o espírito de cada um. Estavam trabalhando intensamente, mas não sentiam real alegria por estar ali trabalhando. Então o desafio de Ageu surtiu efeito. Seu servo, chamado ao cumprimento do dever, revelou um tônico valor. Então Zorobabel, o governador de Jerusalém, Josué, o sumo sacerdote, e o povo ergueram-se e deram início à reedificação do templo. Para isso você precisa começar. E qual é a reação de Deus ao arrependimento deles naquela época e ao seu arrependimento? Às vezes, há permissões de dificuldades por causa da nossa indiferença para com cada um de nós, ou com aquele que está próximo. As colheitas, elas foram escassas e os negócios fracassaram por causa dos pecados daquela época. Mas Deus quer que mantenhamos nós, a nossa igreja, de pé. Sem ela, o pecado é o vício que aumenta a cada dia. Quando os homens se esquecem de amar a Deus, também se esquecem de amar o próximo. Devemos adornar a casa de Deus. E a Bíblia vai nos dizer, em 2 Samuel 7,2, que não temos direito de morar em boas casas, enquanto a casa de Deus continua em ruínas. Aí, o profeta Ageu ele vai trazer uma mensagem de ânimo para a sua vida. Mas quanto tempo após a primeira mensagem de repreensão que foi proferida? Para conhecer a história desse período, nós precisamos ler várias passagens. E uma delas é em Esdras, capítulo 3, versículo 8 ao 13. Ele vai dizer muito bem sobre isso. Enquanto o povo edificava, o novo desânimo apoderou-se dele. Os mais velhos, lembrando-se do esplendor do templo de Salomão, mostravam-se grandemente decepcionados com o novo templo. Não se comparava em nada com o de Salomão. Pensavam eles, era inferior no tamanho e na suntuosidade daquele crescimento, daquela construção. Os próprios alicerces eram bem menores em extensão. Os seus recursos eram muito limitados.
Além disso, esse templo não teria as coisas que tornariam o primeiro tão glorioso: a arca e tudo o que se relacionava com as funções do sumo sacerdote. Então, ali havia os pessimistas, que arrefeceram o entusiasmo dos edificadores. Mas Ageu veio com uma palavra de ânimo, dizendo que Deus iria derramar seus próprios recursos naquele edifício. Então o Senhor diz para você nessa tarde, Ele vai derramar sobre você recursos, para que você possa edificar uma nova vida, uma nova trajetória. Então o Deus vivo estaria no meio do novo templo. Então Ele quer estar no meio dessa construção que você quer erguer hoje. Que se você ler lá em capítulo 2 de Ageu, versículo 7 e 9, ele vai dizer assim: e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor. E nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Olha que palavra de consolo para nós, que muitas vezes estamos vivendo no exílio. Então, uma palavra de esperança para você nessa tarde. A purificação e a bênção, ela foi proclamada 3 meses depois que o templo foi iniciado. Por meio de perguntas e respostas, o profeta Ageu mostrou ao povo a sua impureza. Fê-los compreender a sua pecaminosidade. Mostrou-lhes que as suas orações não eram respondidas porque tinham protelado por tanto tempo o término do tempo. Por sua culpa, haviam arruinado tudo quanto tinham feito. Então, nessa tarde, o que eu digo a você? Se renove as suas forças com zelo, que o Senhor vai descobrir e vai te abençoar. Então o profeta Ageu, em suas queixas de não verem nenhum sinal visível de bênçãos, apesar de já estarem trabalhando por 3 meses ali, naquela construção, o profeta mostrou a eles que a terra se tornaria imprestável por causa da negligência deles. Mas Deus estava agindo e as coisas agora seriam diferentes. E deste dia, o Senhor os abençoou. Olha que passagem tremenda, irmãos. Então tem momentos que nós precisamos edificar o nosso terreno, o nosso coração, a nossa casa, para que o Senhor venha. Ele venha para manifestar a grande obra dele na vida de cada um. Então você que parou de construir, parou de buscar, parou de lutar, eu deixo essa mensagem do profeta Ageu para todos. Se restabeleça com o Senhor e comece a reconstruir. Como ele disse na palavra, eu estarei no centro da sua edificação. Então você que quer estar edificando um novo dia, um novo começo e deixar o Senhor estar na frente e no centro das atenções daquilo que o Senhor quer edificar, você vai ver como Deus vai mudar a tua vida, como Ele vai restabelecer um novo dia, em o nome de Jesus. Então, faça uma aliança com Deus. Movimente aquilo que o Senhor, Ele nos ensina nessa tarde. E quando Ele diz, abalarei todas as nações, e o desejo de todas as nações virá, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, é o meu e o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor. E nesse lugar darei a paz,
diz o Senhor. Então, fique com essa mensagem, guarde ela no seu coração para que o novo tempo, uma nova vida, possa ser edificada e que você possa sair deste cativeiro, do exílio que muitos dos nossos irmãos viveram, mas venceram em nome de Jesus. Eu deixo essa mensagem para todos, essa mensagem de esperança para a tua vida. Um forte abraço, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um, em nome de Jesus.